Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Que bom, que bom! Mais uma pílula em 2019, luz e paz sempre ao seu coração, à sua vida. E aí, como é que está a entrada nesse novo ano que se iniciou? Espero que você esteja bem, que realmente essa história de promessa de ano novo não seja só promessa, não é verdade? E que você esteja cumprindo muito bem aí o seu papel. Olha, hoje eu queria conversar com você com todo carinho a respeito de uma sensação muito interessante para a gente refletir aqui. Interessante assim, para refletir, não para ter. Ontem eu fazia uma live. Inclusive, se vocês tiverem interesse em assistir, ela está disponível no nosso canal, mas o do Instituto Ricardo Melo. E nessa live eu falava sobre dicas para o planejamento do ano novo, correto? E aí eu vi que tinha algumas pessoas, porque durante o momento que a gente está fazendo as lives, eu não sei se vocês têm esse hábito, mas as pessoas mandam muitas mensagens. Infelizmente é impossível ler, né? Porque o volume é muito grande, ela é muito corrida. E eu estou lá falando, claro, não dá tempo de ler. E depois eu procuro ler com calma, pelo menos algumas. Eu leio, e na medida do possível a gente vai aprendendo sempre com os comentários que todo mundo faz. E muita gente generosa. Mas me chamou a atenção, e esse é meu ponto aqui hoje, alguns comentários de pessoas que diziam assim: eu me sinto travado, eu quero melhorar, mas eu não consigo, eu quero, né, trabalhar um ano novo, mas está difícil. Quer dizer, visivelmente, gente, uma energia de estagnação, uma energia de imobilidade. Falei, não, não pode, né? Vamos conversar um pouco sobre isso, porque eu sei muito bem como é estar assim. Já fiquei assim no passado, é muito ruim. E eu sei que provavelmente muitos de vocês talvez experimentem essa sensação agora ou já tenham experimentado algum dia. O que é isso? É aquela sensação de que você quer caminhar em direção a algo novo, mas algo te prende. Já experimentou isso? Sabe aquela sensação de eu sei que eu preciso mudar, mas eu não consigo? Eu sei que eu tenho que resolver esse problema, mas eu não dou conta? Mais ou menos isso. Então, essa energia de estagnação é como se fosse uma corrente, né? Você quer seguir, mas a corrente te puxa pela perna a ficar parado onde você se encontra. Vamos entender um pouco por que isso ocorre. Bem, são vários motivos, né? Um dos motivos, sem dúvida alguma, meus amigos, acontece exatamente devido ao tipo de vibração que a gente habitualmente guarda na nossa mente inconsciente. Se você normalmente, no seu dia a dia, é uma pessoa otimista, que naturalmente sempre se visualiza fazendo as coisas, né, de uma maneira legal, se você é alguém que o tempo todo está projetando um futuro saudável, claro que a qualidade vibracional que você respira é muito mais pura de uma pessoa, por exemplo, que vive com dúvida, não é assim? Porque tem gente que o tempo todo, não importa o que aconteça, ela está sempre esperando o pior, está sempre aguardando que alguma coisa ruim vai acontecer, sabe? Até umas frases engraçadas, né? Ah, pode ter certeza que quando a esmola é grande o santo desconfia. Ah, está indo tudo muito bem, com certeza, depois vem bomba. Não é assim? Tá bom demais para ser verdade. Não tem pessoas que habitualmente já são pessimistas. Gente, não tem jeito, né? Isso é sujeira mental, psicológica, vibracional, gera ideoplastias, né, que são formas de pensamento. Um dia eu falo sobre isso para quem não sabe o que vão sugando a nossa energia. Resultado, né, resumo da história, quando chega em algum momento existencial, que esse volume de lixo tóxico que a gente mesmo produziu ou alimentou fica muito intenso, ele pesa sobre a nossa mente. Literalmente a gente não consegue imaginar o futuro, não consegue seguir adiante porque parece que tem um peso nas costas. E não se trata de uma obsessão externa, não, é uma auto-obsessão criada por pensamentos ruins. Por isso, meus amigos, é tão importante a prece. Conversar com Deus, mas não conversar. Muita gente fala, Ricardo, eu oro. Não, desculpa, mas muita gente não ora, né? Muita gente regurgita seus problemas em Deus, é diferente. Desculpa a expressão forte, mas é verdade. Gente, orar vem do latim ores, abrir a boca, falar do que o coração está cheio com esperança, com harmonia, não com desespero. Ah, mas meu coração está desesperado. Mas até para ter desespero a gente tem que ter bom senso. Lembra-se da passagem quando o Chico está lá no avião que parecia que ia cair e ele estava desesperado? Isso na década de 60, né? E aí Emmanuel ele aparece, vai morrer, morra com educação. Então assim, até para a gente poder falar das nossas dores, a gente não pode esquecer que Deus é maior e está do nosso lado, entende? E a gente esquece, a verdade é essa. Então resumo dessa história toda. Se você se sente estagnado, esse é um dos principais motivos, claro, tem outros, né? Mas vamos focar nesse. O que você vai fazer? Você vai reformular o seu padrão de pensamento a partir de agora. Com a graça de Deus,
Você vai terminar a sua pílula do Evangelho, se você assim o desejar, é claro. Coloca uma música suave, sabe? Tem um monte de músicas gratuitas no YouTube, nesses sistemas de streaming, de meditação, de reiki, músicas que acalmam, que elevam. Sabe? Procure ficar uns 15 minutos. Você vai fechar seus olhos num ambiente calmo e tranquilo. Se não der para fazer agora, você se programa para fazer mais tarde. Ouve essa música, fecha os seus olhos, ou se você preferir, deixa eles entreabertos e vai ouvindo a música e vai prestando atenção em cada parte do seu corpo que mais te incomoda. Provavelmente, na hora que você colocar a música, você vai ver que depois de algum tempo, você vai sentir alguma pressão ou no peito, talvez na cabeça, talvez algum tipo de sensação ruim. É, porque você está com essa sensação, é o que você vai experimentar. Você não vai fugir dela. Simplesmente observe a sensação no seu corpo e comece a agradecer a Deus pelas bênçãos na sua vida. É impressionante o resultado. Eu não vou falar mais sobre isso. Quem quiser vai experimentar. Então, se alguém desencarnou perto de você, se uma situação difícil está acontecendo, você sente que está travado, então, com a graça de Deus, essa é a hora da gente seguir adiante. Você vai orar, começar o seu exercício, sua música suave no fundo e vai observar fisicamente todas as sensações que surgirem no corpo. E vai observando uns 15, 20 minutos até essas sensações sumirem ou pelo menos você sentir um profundo alívio. Correto? Enquanto isso, vá pensando não na dor ou no problema, mas lembre-se, vá agradecendo. Nós vamos substituir o peso, né? Vamos desintegrar essa energia negativa, colocando através da gratidão uma vibração positiva no seu perispírito, através da sua mente, né, conectada com o Senhor da vida, tá bom? Não tem como, gente, fazer por você para você saber se funciona ou não. Experimenta, depois você conta pra gente. Agora, o que não pode é isso, né? Entrar em 2019 com essas sensações antigas, né, que vão nos impedindo de fazer aquilo que a gente precisa fazer e que nós temos o direito de fazer, que é o quê? Trabalhar para uma vida melhor. Tá bem? Beijo grande no seu coração. Você já sabe, a gente está divulgando nossa palestra dia 10 e dia 11, gente. São 2 dias, tá? São 2 links de inscrição. Procure saber quem te enviou essa mensagem. São 2 links. Você vai se inscrever primeiro dia em Maceió, nas Alagoas. Nós vamos falar sobre Chico Xavier, olha só que duplo, e Francisco de Assis. E no dia 11, nós vamos falar de Madre Teresa de Calcutá e Dr. Bezerra de Menezes. É a série Os Gigantes da Alma, para nos inspirar ainda mais em 2019. A gente só pede que vocês tragam 1 quilo de alimento não perecível para a gente poder auxiliar algumas instituições locais, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção essa parceria novamente com o pessoal de Maceió, quem estiver visitando a região, tá bom? Meus amigos, beijo grande no coração, luz e paz, obrigado sempre por você compartilhar, né, as pílulas do nosso amado Evangelho. E sério, vai lá, faz o exercício, deixa o poder da gratidão trazer mais leveza, né, purificar suas vibrações para você se sentir mais leve e seguir adiante, tá bom? Então fiquem com Deus, luz e paz, e você já sabe, com ano novo, né, mas com desejo contínuo. Até breve, meus amigos queridos, até muito, gente, muito breve.